lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Sequência ao nosso encontro, olha, já surgiu um apitozinho aí. Esse apito aqui é de um radar de atualização legislativa. E eu quero saber, quem aí já estudou o Código de Defesa do Contribuinte? Responde aqui para mim no chat. Quem já estudou o Código de Defesa do Contribuinte? Já tomaram um susto aqui no Bom Dia MEG. Já chegaram aqui achando que era coisa leve, já tomaram um susto. E não importa se você é um candidato do ENAM, um candidato da segunda fase do TJ São Paulo, um candidato da prova objetiva do MPMG, da prova oral do MP do Maranhão, não importa. Esse assunto aqui já é uma novidade legislativa e muita atenção. Embora no nosso sentimento essa legislação, a Lei Complementar 225 de 2026, já possa sim aparecer nos próximos editais, porque é muito importante, por exemplo, para a Magistratura Federal, para a DPU, para a MPF, na esfera estadual também tem importância, notadamente na sua conexão com o direito previdenciário aqui do TJ Paraná, com o direito tributário também, com o direito constitucional também. Essa lei, embora não esteja expressamente no seu edital, ela traz alterações no Código Penal, por exemplo. E se traz alterações no Código Penal, já pode cair no seu concurso que tem direito penal dentro do edital e o Código Penal como um tópico a ser estudado. Então aqui já é um conteúdo muito importante para a gente estudar. Olha só, não estudei, ainda não. Deixei para me atualizar pelo MEG. Boa, aqui o ARPJB. Exatamente. E você pode confiar no Bom Dia MEG para ser exatamente isso. O seu compromisso de te atualizar no que você precisa já conhecer, também sobre as novidades legislativas que sejam pertinentes a essa esfera de atuação do MEG em concurso público, tá bom? Já até destaquei os pontos mais importantes em relação à conexão com carreiras dessa lei. E o que é essa lei, basicamente, né? Por que estudar essa lei complementar? Essa lei complementar, que foi apresentada agora pelo nosso governo, ela casa muito com esse novo viés de busca do fisco, né? Por mais arrecadação, esse novo viés um pouco mais agressivo, atrelado à reforma tributária, mas não só, atrelado a essas legislações de natureza tributária recentemente apresentadas em nosso país, especialmente ali entre outubro, novembro e dezembro, teve muita coisa nova surgindo, que até nem todas têm relevância no estudo para concurso, mas essa aqui tem. E essa aqui, eu já destaco, vem com esse termo defesa, que é um termo muito mal casado com a natureza desse diploma propriamente, que de defesa não tem nada, tem muita de ataque ao contribuinte. É realmente um diploma que ele, numa primeira leitura, você já acha que ele tem alguma coisa a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Não, essa legislação aqui ela vai proteger o contribuinte. Não, ela deixa muito clara a necessidade, o rigor na busca de fiscalização dessas obrigações do contribuinte, as consequências que agora, inclusive, aumentam a perseguição na esfera penal desse contribuinte e, de uma forma muito curiosa, vem com o nome Código de Defesa do Contribuinte, que aqui eu já digo para vocês, para não esquecer da natureza, podem pensar em código de ataque ao contribuinte, tá bom? Não precisa tratar essa ideia próxima à ideia de um CDC da vida, que o CDC sim protege, aqui não protege tanto não. A lei estabelece direitos, garantias, deveres e procedimentos nas relações entre contribuintes e administração tributária e traz alterações, inclusive, também para o Código Penal. E para quem já comprou o VAD-MEG, fique tranquilo, tá bom? Até pedi para a equipe do MEG colocar o link do VAD-MEG aí no nosso chat. O VAD-MEG estará atualizado até essa lei. Data de fechamento do VAD-MEG: 8 de janeiro de 2026, que é o nosso VAD-MEG físico para consulta e especialmente muito valioso para o universo das provas de segunda fase. Nós tínhamos fechado a data de atualização do VAD-MEG no dia 1º de janeiro, mas decidimos esticar até o dia 8, justamente para já inserir o Código de Defesa do Contribuinte, porque nós entendemos
que essa é uma legislação que merece atenção, que já traz, inclusive, mudança no Código Penal. Então, Vadmed, que tem o seu envio programado a partir do dia 13 de fevereiro para todo mundo que já comprou, já virá com o Código de Defesa do Contribuinte, tá bom? Então, tá todo mundo aqui já avisado. E o que a gente tem que entender dessa lei? Quais são os principais objetivos? Ela apresenta uma narrativa de equilibrar essa relação entre fisco e contribuinte, busca oferecer maior clareza na descrição dos deveres de cada um, isso é verdade, sem desmerecer o que eu já falei do ataque ao contribuinte, porque ela também traz novidades mais agressivas nessa perseguição, reduz, teoricamente, litigiosidade e também incentiva a conformidade. Em que sentido? Ela quer deixar mais clara, ela quer alertar o contribuinte a tentar já corrigir suas situações de uma forma mais antecipada. Então, dessa forma, reduzir litígios, modernizar a administração tributária brasileira com a troca mais acentuada de informações entre os entes e as instituições. E diz aqui no seu artigo 2º, é uma lei que aplica-se aos órgãos e às entidades da administração pública direta e indireta, do Poder Executivo da União, Estado, Distrito Federal, municípios, dotados de competência legal para cobrar e fiscalizar tributos, analisar processo administrativo tributário, interpretar a legislação, elaborar normas tributárias, representar judicial e extrajudicialmente o ente em matéria tributária. Importantíssima essa lei, portanto, para as procuradorias. Fiquem atentos a esse estudo, ok? Vamos passar aqui pelos principais pontos, não vai dar de ver tudo, claro, porque é uma lei até extensa. A gente vai passar aqui por algum desses pontos. Eu destaquei o artigo 5º, né, com seus principais incisos, declarar as operações consideradas relevantes pela legislação tributária, adimplir integral e tempestivamente suas obrigações, exigir a apresentação dos documentos fiscais, empenhar-se em aderir aos instrumentos de facilitação de pagamentos e às formas alternativas de resolução de conflitos. Já destaca aqui no parágrafo único, o contribuinte poderá reportar à administração tributária as condutas que entenda como irregulares de outros contribuintes, dos quais tiver ciência, durante o desenvolvimento de atividades. Então, o fisco vem com tudo, esse é o recado. Traz o conceito também de resolução cooperativa, né? Artigo com cara de prova, o artigo 6º aqui da nossa lei também, que diz que a administração tributária deve priorizar, conforme estabelecido em lei, a resolução cooperativa e, quando possível, coletiva das controvérsias, devendo considerar, entre outros aspectos, capacidade econômica do contribuinte, histórico de conformidade do contribuinte, grau de recuperabilidade, a magnitude do crédito tributário, a maximização da previsibilidade tributária, a melhoria do ambiente de negócios. Isso é só conversa, isso aqui é só o governo realmente vindo atrás de mais recursos. Programas de conformidade tributária e aduaneira, aqui surgem 3 novidades, né? A gente vai conhecer agora o Confia, o Sintonia e o OEA, tá bom? São instituídos os seguintes programas de conformidade tributária e aduaneira no âmbito da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 18, o Programa de Conformidade Comparativa Fiscal, o Confia, Programa de Estímulo à Conformidade Tributária, o Sintonia, e o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, o Programa OEA. Para o seu estudo, atenção aos selos de conformidade previsto no artigo 40 dessa lei, que traz alguns selos que vão se casar com o Confia, o Sintonia e o OEA, ok? Dando sequência, conceito de inadimplência substancial, importante. E aqui talvez já comece a surgir a parte mais importante para o nosso estudo, mesmo que essa lei não venha a ser confirmada de forma isolada nos próximos concursos, porque as alterações que ela apresenta, e eu vou destacar aqui as principais, essas já podem cair na semana que vem. Porque uma vez que o seu edital traga a previsão de um determinado assunto, é o seu dever se atualizar a partir de então e tudo sobre aquele assunto. Então, se a gente tem, por exemplo, o Código Penal no nosso edital, até o dia da prova, qualquer alteração legislativa ou jurisprudencial sobre o Código Penal pode ser cobrada em prova objetiva, prova de segunda fase ou prova oral, tá bom? Essa é a regra, já temos jurisprudência nesse sentido há muito tempo, então o que significa? Significa que o conteúdo que essa lei altera no Código Penal já pode cair na prova do ENAM, já pode cair no próximo TRF, TRF2, já pode cair no TJ Paraná, pode cair em tudo, tá bom? Conceito de inadimplência substancial,
apresenta a figura do devedor contumaz. O devedor contumaz, ele inclusive agora surge dentro do Código Penal. Aqui na lei, ele é citado no artigo 11, parágrafo 2º, entre outros, né? Mas aqui de uma forma com mais cara de pegadinha de prova, né? Onde a gente já conhece essa ideia de um contribuinte com inadimplência substancial, reiterada, injustificada, é o devedor contumaz. E temos aqui alguns critérios. Na esfera federal, 15 milhões de reais e equivalente a mais de 100% do seu patrimônio conhecido, dentro de situações que deveriam ter sido tributadas e não foram, já pode configurar a figura do devedor contumaz. Conduta reiterada, a manutenção de créditos tributários em situação irregular em pelo menos 4 períodos de apuração consecutivos ou 6 períodos de apuração alternados, isso dentro do prazo de 12 meses. E, entre as medidas, impedimento de benefícios fiscais, exclusão de licitações e possível inaptidão cadastral. São algumas consequências que você pode sofrer se for declarado um devedor contumaz. E aqui nós estamos falando na esfera administrativa, na esfera tributária, mas temos também consequências na esfera penal, a gente vai ver já na sequência, mas como um guia de orientação de estudo da Lei Complementar 225 de 2026, o Código de Defesa do Contribuinte, a gente deixa aqui mais ou menos esse mapinha para que você possa ter ideia do que há de mais importante por lá. A preocupação no estudo dos princípios basilares, a identificação dos direitos e garantias do contribuinte, dos deveres do contribuinte, da administração tributária também, dos programas de conformidade, o CONFIA, o Sintonia e o OEA, e o conceito de devedor contumaz e os critérios objetivos que classificam esse devedor contumaz. Olha, já tocou de novo o sinalzinho necessita da sua atenção. A gente vai falar agora de Código Penal, importante para todo mundo. Já peguem os seus materiais, os seus vademecums convencionais e coloquem aqui no artigo 168A do Código Penal, tá bom? Atenção, atualização legislativa Código Penal. Os materiais do MEG dessa semana já serão atualizados com esse conteúdo e os da turma 2026 a gente também já vai alterar no que tinha sido enviado, já vamos inserir aqui a nova redação do 168A do Código Penal. Ele fala do crime da apropriação indébita tributária, tá bom? Não vou fazer a leitura aqui do caput, porque tomaria muito tempo, lembrando que daqui a pouco entra a professora Patrícia Dré, tô olhando aqui no monitor, a professora Patrícia Dré está alongando, tá bom? Ela está fazendo alongamento, ela vai caprichar nessa aula de Lindbergh, então já fiquem no jeito. E olha só, extinção da punibilidade, de que trata o parágrafo 2º do artigo 168A, é aquela extinção que vem por conta da declaração espontânea, da confissão ou do pagamento desse contribuinte, né, que poderia ter um problema na esfera penal, e aí ele tem extinção da sua punibilidade por conta dessas circunstâncias, né, uma declaração espontânea, atrelada da confissão, pagamento do tributo devido. Não se aplica ao agente declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva. Inscrito no cadastro informativo dos créditos não quitados no setor público federal, CADIM, previsto na Lei 10.522 de 2002. Está aqui, a alteração legislativa da última quinta-feira, já sendo tratada aqui e já trazendo essa alteração no Código Penal. Parágrafo 6º, o fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta o disposto no parágrafo 5º deste artigo em relação aos atos praticados no período em que eram assim considerados. Esse parágrafo 6º vai cair demais em prova de concurso público, retirando não. Você vai ver uma alternativa que vai falar assim, o fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz afasta o disposto sobre a extinção da punibilidade quando estivermos diante da figura do devedor contumaz, que poderá sim ter a sua pena extinta com a declaração espontânea, a confissão e o pagamento. Vai estar lá essa alternativa na sua prova e ela vai estar errada, porque não afasta, tá bom? Então, muita atenção a partir de agora, já destaquei para vocês a pegadinha. O Código Penal, ele também foi alterado no 337A, que é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Basicamente repetidos aqui os parágrafos 5º e 6º também nesse artigo, então não faz sentido a gente já fazer algum destaque, porque de forma muito clara
é a mesma situação do artigo anterior. Então, agora já vamos chamar a professora Patrícia Andréia. Bom dia, professora Patrícia Andréia, tudo bem? Depois, a gente avança para algo que é o que eu chamei a sua atenção logo no começo, que é o pragmatismo do direito público e a necessidade de nós estudarmos com muito mais atenção a Lei 13.655 de 2018, que trouxe para nós regras de direito administrativo no campo da controladoria, no campo judicial, no campo também do executivo. E aí você vai ver comigo o seguinte, que o artigo 20 da LINDB, ele decreta a morte de uma decisão baseada em princípios etéreos. O artigo 20, ele vai dizer o seguinte, que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. E ainda diz, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. O artigo 21, na consequência, faz aqui a regularização. Ele diz, a decisão que nas esferas administrativa, controladora ou judicial decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deve indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. E aí a decisão a que se refere o caput deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo dos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Mas tem uma última questão, meu tempo já está aqui acabando, obviamente, né, porque a gente acabou de falar disso, né, que a aula não tem a pretensão de esgotar todo o conteúdo de LINDB, mas eu quero que você pense muito no artigo 23. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. O artigo 23. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, a decisão administrativa que estabelece uma interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever, novo condicionamento de direito, tem de prever um regime de transição para uma adaptação proporcional, quando isso é indispensável para que o novo dever, o novo condicionamento seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente. Então, se eu vou estabelecer uma nova interpretação, eu não posso anular ato praticado no passado com a mentalidade e a interpretação do presente. Eu tenho sempre que olhar qual era a interpretação da época. Por exemplo, eu sou uma pessoa que estudou direito civil no Antigo Testamento. Eu estudei na graduação o Código Civil de 16, diga aí. Aí depois que eu me formei em 1999, e colei grau no comecinho do ano 2000, aí em 2002 vem um código novo com 2.046 artigos, um ano de vacatio legis. Eu que já não sabia muita coisa do antigo, tive que estudar todo o novo. Não dá para a gente interpretar hoje com a mentalidade do começo do código de 2002. Nossa cabeça hoje, nosso raciocínio jurídico é outro. Então, o que diz o artigo 24? O artigo 24 diz assim, a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver completado, levará em conta as orientações da época. Eu até coloquei aqui para você as orientações gerais vigentes na época em que eles foram praticados. E aí vai dizer, sendo vedado de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Quando a gente estuda o direito das coisas, a gente estuda que no Antigo Testamento tinha um instituto chamado enfiteuse,
e a enfiteuse é perpétua, então até hoje ela pode acontecer e está acontecendo no nosso mundo dos fatos, mas a gente não tem mais a possibilidade de constituir a enfiteuse, porque a enfiteuse foi retirada do Código Civil. E aí, eu coloquei aqui para você uma questão, falando disso que eu acabei de chamar a sua atenção aqui com você, falando também da responsabilidade do agente público e dessa responsabilidade por dolo ou erro grosseiro, como eu mostrei para você. E aí, falando disso, tem uma questão aqui que diz assim: de acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942, e suas alterações posteriores, é correto afirmar que, aí aqui, a resposta correta é a letra C. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou anormais ou injustos, resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos, que é o que está aqui no artigo 27 da LINDB. E aí você me pergunta, tempus regit actum? Sim, tempus regit actum. A gente vai ter que respeitar o tempo presente. Então, a gente vai ter de respeitar também o que aconteceu e que se tornou ato jurídico perfeito, coisa julgada ou direito adquirido. Então, eu queria trazer luz para esses pontos muito importantes, chamar a sua atenção para esses artigos mais cobrados. Eu acredito que eu tenha aqui colocado, deixa eu ver se coloquei, não coloquei aqui para você, vou anotar aqui. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser entrar em contato comigo, meu perfil no Instagram é simplesmente esse, Patrícia Dreyer. Você pode me chamar, pode me marcar, pode mandar sua dúvida, eu tento responder o quanto antes. Às vezes as respostas são curtas e rápidas, mas é para não deixar você sem resposta, e é uma honra, uma alegria estar ao lado de pessoas que eu tanto admiro. Esses dias eu escutei uma frase falando isso: você quer mudar de comportamento? Você quer que 2026 seja realmente diferente nos seus estudos? Às vezes a gente precisa mudar de ambiente, estar na companhia de pessoas que nos façam crescer. Se as pessoas estão falando para você, nossa, você estuda há tanto tempo e até agora nada, nem converse com essas pessoas sobre um sonho, um desejo e algo que está no seu coração. Esteja ao lado de pessoas que façam você crescer. E aqui, para mim, pessoalmente, estar ao lado de Arnaldo, de Rafael, de Samuel, de Ulisses, de gente tão boa, é me fazer crescer. É sempre uma honra estar com você que estuda e que faz a gente também trabalhar muito junto para um ano infinitamente melhor do que foram os anos anteriores. Então, o professor Edson Burlamac já pode aparecer. Bom dia, professor Edson, tudo bem? A gente já viu que o ECA é uma norma que pode ser aplicada e deve ser aplicada aos menores de 18 anos. Entretanto, é possível a aplicação do ECA, inclusive, aos maiores de 18 anos. Em casos excepcionais expressos em lei, é possível a aplicação do ECA às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Inclusive, há uma súmula do STJ que trata do tema, que determina que a supervenícia da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade de medida socioeducativa enquanto não atingida a idade de 21 anos. Ou seja, quando a gente está tratando, especificamente de menores que praticaram atos infracionais quando ainda eram menores de 18 anos, eles podem ser processados, inclusive depois de completarem os 18 anos, e a medida socioeducativa, que é um instrumento sancionador, reeducador, de reintegração dos menores que praticam atos infracionais, podem ser aplicados, inclusive, depois da maioridade, até
até que eles completem 21 anos. Tá certo? Então, fiquem muito atentos, porque a legislação de menores pode, em determinadas situações excepcionais, ser aplicada a maiores de 18 anos. Tá certo? Ver se tem alguma dúvida aqui. Isso mesmo, pessoal. Vamos voltar aqui rapidinho. De 0 a 12 anos incompletos, criança. De 12 anos completos a 18 anos incompletos, adolescente. E após 18 anos, maior. Tá certo? E tem diferença, sim. Tem normas que só podem ser aplicadas a adolescentes e não podem ser aplicadas às crianças. Vejam bem, medidas socioeducativas só podem ser aplicadas a adolescentes. Crianças que praticam atos infracionais estão sujeitas a medidas de proteção. Então, tem diferença, sim, se é considerado criança, se é considerado adolescente e, evidentemente, se é considerado maior. Tá certo? Pessoal, palavra-chave, uma expressão, proteção integral. Anotem aí, palavra-chave, proteção integral. Beleza? A internação pode ser aplicada aos maiores de 18 anos? Pode sim. Entendimento simulado do STJ, súmula 605. Superveniência da maioridade penal não interfere na apuração do ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa. Ou seja, todas as medidas socioeducativas, e a internação está incluída nessa, tá bom? Pessoal, competência legislativa, né? Pessoal, a competência legislativa para tratar da proteção à infância e à juventude, ela é concorrente, ou seja, compete à União, Estados, DF, município legislar, né, sobre direitos, sobre proteção à infância e à juventude. Evidentemente, a União estabelece normas gerais, os estados normas de acordo com seus interesses regionais e os municípios suplementam a legislação federal, tá certo? Lógico que a legislação municipal tem que respeitar a legislação estadual e a federal, e a legislação estadual tem que respeitar a legislação federal, certo? Beleza, gente. Vamos iniciar agora o tratamento dos direitos fundamentais da criança e do adolescente e dos princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos começar, evidentemente, com a dignidade da pessoa humana. Pessoal, a dignidade da pessoa humana é um direito, né, uma qualidade de cada e de todo ser humano. E, evidentemente, os menores, como a gente já viu, são considerados sujeitos de direitos, né, têm todos os direitos decorrentes da condição de ser humano. Então, a dignidade da pessoa humana nada mais é do que garantir todos os direitos necessários para a existência digna daquele ser, né? Então, é garantido condições mínimas para uma vida digna. Além disso, é importante a gente destacar que, além das condições existenciais mínimas, é necessário que seja garantida uma participação ativa e corresponsável do ser humano, ou seja, os menores, apesar de seres humanos, sujeitos a uma condição especial de pessoas e desenvolvimento, eles têm direito de participar da sua vida. A sua opinião muitas vezes tem que ser ouvida, a sua opinião muitas vezes tem que ser considerada, inclusive há previsão legal para isso, para a oitiva obrigatória dos menores e a opinião dos menores ser considerada na tomada de decisão, né? E a previsão do direito, né, da dignidade da pessoa humana dos menores está expressamente prevista lá no artigo 15 do direito da criança e do adolescente, que afirma que os menores têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, tá certo? Além disso, a dignidade da pessoa humana estabelece que não só os pais e o Estado têm obrigação perante os menores, né? Todo aquele que tomar conhecimento de um abuso, de uma violação à dignidade dos menores, tem a obrigação, tem o dever de comunicar ao Ministério Público ou outros órgãos responsáveis para que medidas tanto judiciais
ou extrajudiciais sejam tomadas para garantir que esses menores sejam afastados desse ambiente, desse local em que seus direitos estão sendo violados e efetivamente protegidos, acolhidos e cuidados. Tá certo? Muito bem. Outro princípio importante, pessoal, é o princípio da prioridade absoluta. E esse princípio é extremamente importante, né, na tomada de decisão e na aplicação de políticas públicas. Pessoal, esse princípio da prioridade absoluta, ele determina que os direitos das crianças e dos adolescentes têm que ser protegidos, têm que ser preservados, têm que ser garantidos em primeiro lugar, em relação a qualquer outro grupo social. Esse princípio está previsto tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto na Constituição Federal. E o próprio ECA traz algumas hipóteses, algumas situações em que é possível, né, em que há aplicação desse princípio da prioridade absoluta. Pessoal, o ECA traz como exemplo de aplicação do princípio da prioridade absoluta a primazia, a preferência, né, no recebimento de proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias, né? A preferência no atendimento em serviços públicos, a prioridade no atendimento, né? A preferência na formulação e execução de políticas públicas, inclusive a destinação privilegiada de recursos, ou seja, o ECA estabelece que os menores têm que ser atendidos prioritariamente em relação a quaisquer outros grupos sociais, certo? Isso é o princípio da prioridade absoluta. Professor, e quando a gente estiver em conflito com outros grupos que também têm prioridade, como, por exemplo, a prioridade do idoso, né? O Estatuto do Idoso estabelece lá também que os idosos têm direito a serem atendidos com preferência, a destinação prioritária de recursos, ou seja, existe a prioridade absoluta também do idoso. O que fazer nessas situações? Pessoal, quando a gente tiver um conflito de interesses entre dois grupos que estão constitucionalmente protegidos e que possuem prioridade no atendimento, o STF estabelece que deve-se decidir de forma casuística, verificar no caso concreto qual é a melhor solução, aquela que vai prejudicar menos o grupo que de alguma forma vai ser preterido em relação ao outro. Então, deve-se adotar a ideia de razoabilidade, de proporcionalidade e análise no caso concreto. Então, a priori, não dá para a gente dizer, olha, vai prevalecer a prioridade da criança, vai prevalecer a prioridade do idoso, né? Vai ser decidido aquele que vai ter os seus direitos atendidos preferencialmente de acordo com uma análise casuística. Aula. E agora eu quero chamar o professor Samuel para o nosso lado para falar de constitucionalismo e teoria da Constituição, no caso. Que é quanto, pessoal, aos tipos de Constituição, né, isso aqui acaba sendo mais cobrado em prova, e as pessoas têm uma certa dificuldade para desenvolver ali cada um desses pontos que aqui vou estabelecer para vocês. Vamos tratar dos tipos de Constituição, e nós vamos observar, pessoal, de que no que tange aos tipos ou classificação de Constituição, elas podem ser consideradas. Aí vamos aqui, quanto ao conteúdo, elas podem ser materiais ou substanciais, são expressões sinônimas, que são aquelas normas compostas, são constituições compostas de normas materialmente constitucionais, codificadas ou não em um documento. Então, daqui a pouco eu lanço a palavra premiada. Então, quando a gente fala de uma Constituição quanto ao conteúdo na sua definição no sentido material, a gente vai entender que é aquela Constituição que tem normas que são materialmente constitucionais. Então, se dentro de um texto constitucional tem ali organização de poderes, tem ali organização do próprio Estado, limitação do Estado, a partir da definição de uma forma de Estado, isso ali é uma norma materialmente constitucional, e aquela Constituição que aborda somente aquele ponto é uma Constituição classificada como, quanto ao conteúdo, material. Mas existem constituições formais, e aí eu quero observar com vocês, pessoal, é aquela que é composta de normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Se eu for analisar na classificação da nossa Constituição Federal Brasileira, ela é formal. Por quê? Porque ela não só aborda
temáticas que são próprias da estruturação do Estado, ou então aquelas que refletem, né, os fatores reais de poder ali estabelecidos. Enfim, a gente vai verificar que a nossa Constituição tem definições que vão além. O famoso exemplo do Colégio Pedro II, que será mantido na órbita federal, lá do artigo 242, parágrafo 2º, é um exemplo que nos reflete isso. Nós temos uma norma que não é materialmente constitucional, porque ela não traz essa essência constitucional, mas ela é formalmente pelo fato de ter sido inserida dentro do corpo constitucional. O que, para ali, como a gente verificou, né, Carl Schmitt, seria uma lei constitucional. Mas, enfim, é uma perspectiva importante a ser desenvolvida, tá bom? Então, as constituições, elas podem ser classificadas quanto ao conteúdo como materiais ou formais. Beleza, passo com vocês agora. Quanto à forma, nós temos constituições que são consideradas como escritas, também chamadas de instrumentais ou unitárias, que são aquelas que codificadas num documento formal e solene, e temos também as constituições não escritas, aquelas que também são chamadas de costumeiras ou variadas, correspondem a um conjunto de regras que se baseiam em uso e costumes, leis, espaços, convenções e jurisprudências. Quando eu verifico a realidade constitucional brasileira, nós temos uma Constituição escrita, pois está tudo reunido em um documento único, solene e formal, que é a Constituição Federal. Mas existem ali, né, como perspectivas da Inglaterra, por exemplo, constituições que não são escritas ou são costumeiras, que acabam sendo desenvolvidas a partir, pessoal, de uma série de documentos e espaços que trazem aquela realidade constitucional, tá? Então, jurisprudências, né, entendimentos costumeiros ali basilados pelo próprio tribunal. Enfim, essa é a definição quanto à forma. A Ana colocou aqui, complicado é gravar todas essas classificações. De fato, tá, Ana? Mas qual é a sugestão que eu dou para vocês, tá? Sempre que nós temos um conteúdo, e esse conteúdo ele não tem muito caráter prático, e de fato, teoria da Constituição não tem, a gente precisa repetir muito as informações. Sugestão, pegar este material, tá? Pegar o material que o MED vai oferecer para vocês e resolver questões de concurso sobre essa temática. Vocês vão perceber que a temática ela é bem repetitiva. E o repetitivo acaba fazendo com que você, respondendo ali de forma bem exaustiva, acabe fixando todos esses raciocínios. Eu costumo dizer que aprender, né, que lembrar de informações nos estudos para concurso público é que nem você lembrar do seu CPF. Faz algum sentido a gente lembrar de todos aqueles números que compõem o nosso CPF? O meu CPF, todos os números são diferentes. E aí não faz sentido. Se a gente for observar, pessoal, a gente acabou lembrando do nosso CPF porque de a gente tanto repetir, acabou fixando. E você não precisa decorar, essencialmente, o conteúdo, mas você precisa se familiarizar. Resolver questões de uma forma exaustiva acaba nos ajudando a se familiarizar bem quanto a essas compreensões, tá? Então, a sugestão é conteúdos extensos, mas não tão complexos, se a gente perceber, não é tão complexo, eles são mais conceituais. Quanto mais você resolver questões, mais você vai conseguir ali ficar repetindo aquelas informações até né, nem memorizar de forma a decorar, mas sim memorizar de modo a se familiarizar. Aí lá na hora da prova fica tudo mais fácil, tá? Acaba ajudando. Eu, pelo menos, utilizo dessa técnica. Eu não sei se vocês utilizam disso, mas eu uso muito hoje, sabe de quê? De inteligência artificial para fazer quiz. Eu gosto de pegar uma temática. Então, por exemplo, eu faço isso para tudo, até lendo a Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia, pego ali um capítulo que eu acabei de ler, eu coloco lá no chat GPT, eu peço para ele fazer em formato de quiz tudo que foi ali analisado, tudo que eu li. E aí eu acabo observando alguns pontos ali, alguns pontos passaram despercebidos, eu vou aprendendo nessa revisão. Eu sugiro que vocês façam o mesmo, e vocês já têm, não precisa nem de inteligência artificial, vocês têm um conteúdo muito extenso aí em questões. A FGV tem diversas questões e peguem outras questões mais, porque esse conteúdo acaba sendo cobrado de uma forma bem semelhante, tá bom? Então, é bom você utilizar dessas técnicas para fixar todo esse raciocínio. E aí, pessoal, voltando para cá, eu quero observar com vocês agora uma outra classificação que é contar o modo de elaboração. A gente vai falar de constituições dogmáticas ou ortodoxas, que são aquelas elaboradas em razão de determinados princípios ou dogmas, tá? De uma definição ali mais objetiva, e nós temos também o que chamamos de constituições históricas ou ecléticas, que são aquelas que se materializam ao longo do tempo, num processo de síntese de ideias e tradições de um povo. Assim, então, a gente deve observar, tá, sobre ao modo de elaboração, dogmáticas ou ortodoxas, quando elaboradas em razão de determinados princípios ou dogmas ali já estabelecidos, e temos constituições históricas que se formam ao longo do tempo, ao processo de síntese de ideias e tradições de um povo. Além dessa classificação, nós vamos falar também de constituições quanto à origem,
E esse daqui é um ponto muito importante, tá, pessoal? Existem constituições quanto à origem consideradas como promulgadas, também chamadas de populares ou democráticas, que são aquelas que derivam de uma Assembleia Constituinte composta de representantes do povo, com a finalidade de elaboração da Carta Constitucional. Existem constituições entendidas como outorgadas, que é aquelas que decorrem do arbítrio de um governante, ou seja, ela é imposta, outorgada pelo governante. Existem as constituições que nós chamamos de cesaristas ou bonapartistas, que elas são elaboradas por um plebiscito popular. Repara que é plebiscito, tá, pessoal? Às vezes aparece dizendo que é um referendo, sobre um projeto elaborado por um ditador ou imperador. Plebiscito porque vem de uma consulta prévia. Então, o que é que acontece? Ele elabora um projeto e pede para que o povo confirme, né? Essa cesarista ou bonapartista, ela acaba impondo um projeto e o povo apenas confirma. Então, seria uma perspectiva relacionada a um modo diferente da outorgada, porque a outorgada ela vem de uma imposição unilateral. Essa daqui vem de uma imposição unilateral mais uma confirmação popular. E temos também o que chamamos de Constituição pactuada, ou dualista, é aquela que se gera um poder constituinte originário concentrado nas mãos de mais de um titular, tá bom? Então, temos essa visão a ser desenvolvida quanto à origem, inclusive a manifestação do poder constituinte originário pode ser mediante essas condições, promulgadas, também chamadas de populares ou democráticas, outorgadas, cesaristas ou pactuadas. Normalmente, em prova, o examinador ele costuma tentar confundir esses dois conceitos aqui, tá? Ó, outorgadas com cesaristas, pessoal. A gente deve observar nesse sentido, tá? Isso é um ponto importante. E sim, Denise, a nossa Constituição, ela é dogmática, tá bom? Ela é dogmática, relacionando-se àquela perspectiva também de ortodoxa, tá bom? Beleza? Então, outorgadas ou cesaristas, tomem cuidado com essa definição que costuma ser cobrada em prova, e eu passo em frente com vocês agora, mas antes disso, aproveitando que agora eu estou lembrando e vocês falaram agorinha, eu quero falar com vocês agora, pessoal, da nossa segunda palavra premiada, tá bom? Então, anota aí, não coloca no chat, por favor. Antes de dar nossa palavra premiada, eu gostaria de reforçar mais uma vez o seu like nessa nossa aula. É muito importante para nós aqui do curso médio que tenhamos o seu like, pois isso mostra seu interesse por aulas como essa, e isso vai fazer com que o curso médio ofereça mais conteúdo gratuito para vocês. E eu vou lançar agora a nossa segunda palavra premiada, então atenção. Eu só falo 2 vezes, tá, da palavra premiada. A palavra premiada, pessoal, é compromisso. Beleza? Já foi aí a primeira vez que falei da primeira palavra, da segunda palavra premiada. Vou repetir agora. Por favor, não coloque no chat, tá bom? A palavra premiada aí. Escreva no seu material, mas não coloque no chat. Deixa o pessoal ir atrás. Repita a segunda palavra premiada. A palavra é compromisso. Tudo bem? Compromisso. Show de bola. Feitas essas considerações, eu passo em frente com vocês agora para a gente analisar uma outra condição, que é quanto à Constituição, quanto à estabilidade. Quanto à estabilidade, pessoal, nós temos a perspectiva relacionada às constituições imutáveis, rígidas, flexíveis ou semirrígidas. Quando eu falo de constituições imutáveis, são aquelas que não se admitem em qualquer hipótese de revisão ou emenda. Ela pode existir uma limitação temporal quanto à imutabilidade e após o prazo estabelecido poderá haver reforma. Enfim, Constituição imutável é aquela que não se admite em qualquer hipótese uma revisão ou emenda. Embora, né, possa haver ali uma definição de que em um período de tempo não pode haver ali a sua mudança. Mas, enfim, isso é uma Constituição imutável. Já dá para a gente entender, imutável porque não altera, né? Quanto à estabilidade, vem da perspectiva de se ela aceitar ou não emendas constitucionais. Temos também o que chamamos de competência rígida, pessoal. Quando eu falo de uma competência rígida, nós devemos entender que são aquelas que admitem emendas, entretanto, através de um processo dificultoso e distinto do processo legislativo comum. Quando eu falo, pessoal, do texto constitucional federal brasileiro, nós temos uma Constituição rígida. Rígida no sentido de que nós temos, então, normas constitucionais que podem ser alteradas, mas para ser alteradas, elas precisam de um processo legislativo mais solene, mais dificultoso. Aquele processo do artigo 60 da Constituição que, inclusive, amanhã, quando a gente for falar de poder constituinte, nós iremos abordar sobre essa temática, naturalmente, né? Porque o processo de alteração da Constituição, ele vem de uma manifestação de um poder constituinte que é o derivado reformador, nós entenderemos que é um processo mais dificultoso e que esse processo mais solene, mais dificultoso, acaba tornando uma ideia de rigidez constitucional.
inclusive um dos pressupostos para o controle de constitucionalidade. Já que as normas infraconstitucionais, elas têm um processo legislativo que é aquém daquele processo legislativo de uma norma constitucional, nós temos, então, uma previsão de que há ali, né, pessoal, um controle a ser desenvolvido pelas normas parâmetros ao controle de constitucionalidade. Enfim, essa é a noção. Existe uma classificação estabelecida pelo professor ministro Alexandre de Moraes, em que ele traz a Constituição Federal como uma norma super rígida. Essa classificação ela não é abordada doutrinariamente como de um caráter majoritário. Porém, é possível, é uma questão discursiva, é possível que se aborde ali em algum elemento de enunciado, falar de Constituição super rígida. Bom, para Alexandre de Moraes, a Constituição super rígida seria, a exemplo, a Constituição brasileira, pelo fator de que, além de nós termos uma dificuldade de emendar a Constituição, existem algumas matérias que não são objetos de emenda tendente a abolir, que são as famosas cláusulas pétreas, né, as limitações materiais ali impostas. Então, ali temos constituições super rígidas, só para a gente entender nesse contexto, tá? Mas, essa classificação, como eu disse para vocês, ela é minoritária. Alexandre de Moraes se caracteriza nesse conceito. Enfim, nós temos essa perspectiva bem teórica, né, mas a Constituição rígida seria a definição mais adequada de acordo com a doutrina majoritária. E aí eu tenho também a perspectiva de Constituição flexível, que é aquela que pode ser modificada pelo procedimento legislativo ordinário de forma mais fácil. Lembrando que em uma Constituição flexível não há que se falar de controle de constitucionalidade, né, até porque se uma lei ela poderia alterar a Constituição, um processo legislativo mais simples, não há que se falar de controle de constitucionalidade. E temos também as constituições semi-rígidas ou semiflexíveis, que também são consideradas como híbridas, por existirem normas que podem ser alteradas pelo processo legislativo ordinário, bem como outras que somente podem ser alteradas mediante o procedimento especial mais dificultoso, tá? Enfim, entra essa condição. E aí é interessante, pessoal, que existe uma doutrina alemã de Otto Barhoff, em que ele estabelece que as normas constitucionais, na doutrina alemã, isso não é adotado no Brasil, de que as normas constitucionais podem ter diferentes forças normativas. Isso não é perspectiva própria para o Brasil, porque nós temos uma noção de rigidez constitucional, mas na teoria de Otto Barhoff, a ideia de semiflexibilidade ou semirrigidez constitucional acaba encontrando ali o seu ponto de fundamento quanto à estabilidade. Pois na doutrina de Otto Barhoff, nós temos a definição de que as normas elas podem ter diferentes forças normativas, sendo algumas normas na Constituição possíveis de serem alteradas mediante um processo mais fácil e outras de um processo legislativo mais dificultoso. Enfim, temos então aqui uma condição interessante quanto à estabilidade. E agora eu queria chamar essa fera, professor Samuel Marques, ele já está por aí? Bom dia, professor! Pessoal, vamos lá iniciar o nosso estudo sobre poder constituinte. Eu sigo em frente agora para a gente tratar sobre uma diferença importante. Muitas vezes as pessoas confundem a noção de poder constituinte com poder constituído. Cuidado, atenção, não vamos confundir esses dois pontos, tá? Poder constituinte é aquele que cria a Constituição, é aquele que altera a Constituição, é aquele que revoga a Constituição. Poder constituído não, ele é criado pela própria Constituição. Os poderes constituídos, só para você lembrar, são aqueles três poderes da União, independentes e harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário, tudo bem? Então nós temos essa visão de poder constituído e temos a visão do poder constituinte. O poder constituinte, ele vem atrás da perspectiva de poder constituído. Então, só para a gente não confundir, tá? Poder constituinte é aquele criador da Constituição. Poder constituído, ele é criado pela Constituição, por isso que é constituído. A gente deve entender que a origem do poder constituinte vem de uma origem popular, de uma noção de soberania. Já quando eu falo sobre poder constituído, ele é instituído pelo texto constitucional. Inclusive, isso é até importante para a gente não confundir aquela noção de poder, né? Sabemos que, na prática, existem ali três poderes da União, que são o legislativo, executivo e judiciário, mas que, na prática, eles não são poderes em si, eles são funções. Por quê? Porque são poderes constituídos pelo poder verdadeiro, que é o poder soberano do povo. Então, esta ideia ela é importante para nós. Inclusive, pessoal, só para vocês entenderem algo importante, tá? Quando a gente fala de poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, existe aquela noção equivocada que muitas vezes as pessoas entendem de que são poderes próprios, mas não são poderes no sentido de serem soberanos, como é o poder do povo, já que todo poder emana do povo. Na prática, são funções.
E o contexto disso vem de uma época em que isso foi criado. Para quem não sabe, os três poderes, né, a separação dos poderes, ela vem de um desenvolvimento que vem lá de Aristóteles, passou por John Locke, São Tomás de Aquino, tá? Aí você verifica ali Montesquieu, enfim, grandes autores, e Montesquieu foi quem refinou para a temática atual. Lá no livro A Separação dos Poderes, né, o Espírito das Leis, na verdade, que ele trata da separação dos poderes, ele fala, pessoal, sobre a perspectiva de uma divisão de poder, mas num contexto diferente. No contexto em que Montesquieu trata, ele não fala sobre uma perspectiva de que o poder é do povo, né, de que o titular do poder é o povo. Aquela época, o poder era do Estado, já que existia um Estado absolutista. E ali fazia todo sentido em dividir três poderes dentro do próprio Estado que tinha o poder. Então, lá falava-se de uma forma bem real sobre separação dos poderes. Hoje não, hoje nós temos uma perspectiva de separação de funções que vem a partir dessa ideia de poder constituído, tá bom? E aí, como você deve saber, o poder constituinte, se for o originário, ele é ilimitado, como nós já sabemos, e o poder constituído, ele é limitado, ele é subordinado à Constituição. Tanto é que nós encontramos limites para a atuação de cada um dos três poderes da União. Aí nós sabemos que a função do poder constituinte é criar ou modificar a Constituição, poder constituído é exercer funções estatais. Exemplo, né, de exercício do poder constituinte é a Assembleia Nacional Constituinte. Já quando eu falo do poder constituído, Congresso Nacional, Legislativo, Presidente da República, Executivo, Supremo Tribunal Federal, Judiciário. Então, nós temos essa perspectiva diferenciada e para não confundir poder constituinte com poder constituído, tudo bem? Bom, essa é uma análise introdutória básica e importante que nós devemos desenvolver. Eu passo com vocês agora em frente, pessoal, para a gente tratar de uma outra temática importante, tá? E aí eu quero falar com vocês sobre essas disposições do poder constituinte. E vou levar em consideração, inclusive, o que o Rubem acabou de trazer aí. Ele apagou, acredito, desapareceu aqui no nosso chat. Sim, tá? A doutrina mais moderna tem tratado de uma perspectiva de limitação do poder constituinte originário. Eu vou já falar para vocês que compreensão, que doutrina é essa que a gente deve observar, tá bom? Vem cá comigo, por favor, pessoal, para a gente classificar inicialmente o poder constituinte. Existe o que chamamos de poder constituinte originário. O poder constituinte originário é o poder de criar uma nova Constituição, sendo um poder inicial e soberano, sem subordinação a qualquer outra ordem jurídica anterior. Este é um ponto importante para todos nós. A gente deve entender que diante de uma teoria positivista, que é a teoria tradicional, é a teoria clássica, as características do poder constituinte originário são as seguintes. Inicial. Por que inicial? Porque, pessoal, ele inaugura uma ordem constitucional. Sempre que o poder constituinte originário ele é desenvolvido, nós temos uma condição, né, de que que é criada uma nova Constituição. Ele é inicial por esta razão, tá bom? Ele é autônomo. Por que ele é autônomo? Porque ele não se subordina a ordens anteriores. Olha, foi criada a Constituição Federal de 88, a Constituição passada ficou para trás. Não há qualquer tipo de subordinação desta para aquela. Então, autônomo nesse sentido. Ele é incondicionado, pois ele não se submete a formas ou procedimentos jurídicos prévios. Tanto é que, quando a gente fala, como é que pode ser desenvolvido, pessoal? Como é que pode ser desenvolvido o poder constituinte? Olha, cada poder constituinte tem sua forma própria a ser desenvolvida, quando de forma originária, já que ele é incondicionado, tá bom? Ele não se submete à forma ou procedimento anterior indicado. Além disso, pessoal, a gente deve entender que ele é ilimitado. E aí eu quero deixar um destaque para vocês. Na teoria positivista, que é a teoria tradicional, ele é ilimitado porque ele não se submete a qualquer tipo de limitação jurídica, política ou social. No sentido, então, que o poder constituinte ele poderia atuar, né, ali tratando de disposições que não respeitem direitos adquiridos, poderia se estabelecer ali perspectivas, inclusive, de um retrocesso social. Isso na teoria positivista. Daqui a pouquinho eu falo para vocês sobre uma teoria pós-positivista, que seria exatamente, tá, Ana Carolina, que falou aí sobre vedação a retrocesso, né, onde nós consideraríamos ali a vedação a retrocesso. Mas na teoria positivista, nós temos essa perspectiva de que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Não há qualquer tipo de subordinação ou qualquer tipo de limite para ele, tudo bem? Essa perspectiva ela é importante. Ele é permanente porque ele pode ser desenvolvido a qualquer momento. Além disso, ele é político. Por que ele é político? Porque ele não está na esfera do campo jurídico.
Ele é político porque ele vem de uma vontade política a ser desenvolvida pelo povo, né? Vem de um poder. E por último ponto, pessoal, ele é de fato, sabe por quê? Porque ele antecede o direito. Se a gente reparar, é ele que cria o direito. Esta é uma classificação clássica do poder constituinte que nós devemos observar. Ele é inicial, ele é autônomo, ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é permanente, ele é político, ele é de fato. Essas características correspondem a essa teoria positivista ou teoria tradicional do poder constituinte, em que nós temos, pessoal, a visão de que o poder constituinte não se submete a qualquer tipo de limitação, tá bom? Só aqui para observar, ainda deixa a sugestão de ser vídeo, mas beleza. Professor, o poder constituinte originário se relaciona com a norma hipotética fundamental de Kelsen? Claro, né? Sim, tá, Priscila. A perspectiva do poder constituinte originário é o de criar a norma hipotética fundamental, embora, na visão de Kelsen, né, tem aqueles dois sentidos que nós entendemos, o sentido lógico-jurídico, o sentido hipotético, né, em que, na perspectiva de Kelsen, a Constituição ela é considerada mesmo sem a existência material de uma Constituição, já que ela é uma força maior, né? Show de bola? Bom, pessoal, e eu quero passar com vocês agora para a gente observar a condição que se estabelece para o que chamamos de teoria pós-positivista. A teoria positivista ou clássica, essa que verificamos nesse slide, é a que traz para nós, tradicionalmente, todas essas características. Mas existe uma condição de uma teoria pós-positivista, que é aquela que considera alguns outros limites, e a gente vai verificar que existe uma perspectiva de limitação em si ao poder constituinte originário. Bom, poder constituinte originário e a teoria pós-positivista. Olha, pessoal, limites materiais ao poder originário. A contestação feita para a teoria clássica do poder constituinte é de que rejeita a ideia de que o poder originário seja juridicamente limitado. A tradição clássica de Sier e Schmitt sustenta que o poder constituinte não está submetido a nenhum limite, pois ele cria o direito. O pós-positivismo, no entanto, afirma que existem valores universais que devem limitar até mesmo o exercício do poder originário, como a dignidade humana, os direitos fundamentais e o valor da igualdade. Ferrajoli defende a existência de um bloco de constitucionalidade material, composto por princípios inderrogáveis. Canotiro fala de limites ontológicos e axiológicos, o constituinte está vinculado à ideia de um direito achado na dignidade. Então, aquela perspectiva ali desenvolvida, inclusive, foi a Ana Carolina falou, o princípio da vedação ao retrocesso. Esse princípio da vedação ao retrocesso, ele é considerado como um fator limitador para a teoria pós-positivista de poder constituinte. Mas aí uma pergunta importante. Tradicionalmente, né, quando a gente fala de entendimento majoritário doutrinário, o que é que as bancas de concurso público tendem a entender? Elas tendem a entender, pessoal, sobre o poder constituinte originário, tá bom? Sobre o poder constituinte originário no sentido ali relacionado a ser ilimitado diante da teoria positivista, né, que é a teoria clássica a ser desenvolvida. Essa teoria pós-positivista, ela não é um entendimento doutrinário majoritário. Nessa teoria pós-positivista, a gente vai verificar, pessoal, exatamente a perspectiva relacionada aqui, tá? A perspectiva relacionada a uma limitação. Então, direitos que foram conquistados, direitos fundamentais, direitos básicos como valor da igualdade, como a igualdade, né? Compreensões de valores da dignidade da pessoa humana são entendidas como limitações ao poder constituinte originário diante desta teoria pós-positivista. Então, é uma visão mais moderna, é uma visão que vocês devem considerar, sendo que, de uma forma geral, tá, o examinador ele vai cobrar sobre a teoria positivista, e esse é um tema importante. Valeu, professor Samuel. Mas olha, professor Samuel, antes de tratar dos flashcards, temos aqui uma rápida revisão, uma atualização, apertar o F5 na Lei Complementar 227 de 2026. Todo mundo aqui já assumiu no começo da aula que não estudou, não está sabendo nem do que se trata, mas sim, esse diploma é um diploma importante que traz muitas alterações no nosso ordenamento jurídico, a gente precisa conhecer. Ele explica melhor algumas situações vindas da reforma tributária, né? A reforma tributária é apresentada, inclusive, no texto constitucional. Essa lei vem para concretizar, detalhar um pouco mais como que as coisas vão acontecer no nosso país de agora em diante. Então, a lei complementar, ela operacionaliza o IBS, né? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços,
cria uma governança, cria um comitê, apresenta um modelo federativo de gestão dessa nova realidade aqui de reforma tributária, né? Apresenta um processo administrativo, um modelo de repartição entre União, estados e municípios, então cria realmente uma sistemática muito interessante para combater aquilo que a doutrina consagrou, a jurisprudência também, que já foi muito exigida em provas, a expressão que nós conhecemos por guerra fiscal entre municípios, guerra fiscal entre estados, e aqui estamos falando essencialmente da realidade de ICMS e de ISS, que ainda continuam válidos, ok? O IBS ele vem nessa transição, ele vem para substituir, mas nesse momento a gente está vivendo meio que um período de transição, e nesse período de transição, essa lei complementar 227 de 2026 é uma protagonista, tá bom? Ela realmente é importante, ela certamente fará parte dos próximos editais de concursos públicos, então já fiquem aí atentos. Ela não apresenta essencialmente ali uma mudança no texto constitucional, não é bem isso, ela vem na verdade a disciplinar o que o texto constitucional já tinha apresentado, mas que não tinha uma lei complementar trazendo uma realidade mais concreta. Ela também não cria um novo tributo, ela organiza na verdade quem arrecada, quem decide, né, como decide e como se distribui o IBS. E eu trouxe aqui na descrição dessa lei para vocês o tanto que ela realmente é robusta nas alterações promovidas. É uma lei com cerca de 180 artigos, ou seja, tem uma robustez de um código tributário próprio, ela traz muitas alterações do próprio CTN, então merece a nossa atenção, vai modificar muitos materiais do MEG, e aqui não tem jeito. Professor Samuel, o aluno do MEG, ele não tem o véu da ignorância, ele lida com a vida como ela é. Ele não adianta reclamar que o meu material vai mudar, porque o material vai mudar muito ao longo do ano, porque, enfim, ainda mais agora com o Bom Dia MEG, que a lei nem saiu e a gente já está comentando aqui pela manhã, fiquem tranquilos, meus amigos, vocês não só serão comunicados, mas ao longo dos dias os materiais serão alterados também. Como, por exemplo, o nosso circuito legislativo, que já foi postado no Clube da Magistratura, e também essa atualização já é repassada na sequência para Clube do MP, Clube da Defensoria, o nosso Código Penal do Circuito Legislativo, ele já está atualizado com a aula do MEG de segunda-feira. A aula que a gente trabalhou do Código de Defesa do Contribuinte, que trouxe 4 novas alterações do Código Penal, já atualizou o nosso material que tinha sido postado, professor, na semana passada. Então, o aluno do MEG, ele vai conviver com isso o tempo todo, e esse é o compromisso de quem realmente quer estudar com seriedade, quer ser aprovado. Não tem negócio de atualizar material uma vez por ano, não. Aqui é o tempo todo, o material é vivo, e essa lei aqui é desafiadora. Claro que não dá para atualizar o material hoje, porque é realmente muito impactante, mas a gente já está tratando o Bom Dia MEG, só no CTN são 20 alterações. Olha só o impacto dessa lei, né? Onde o instituto mais interessante que ela cria é o Comitê Gestor do IBS, né? Porque ela não criou um novo tributo, mas ela organizou quem arrecada, como decide, e apresentou essa forma de gestão compartilhada dessa nova figura, desse novo tributo que é o IBS. E por que veio o IBS? Qual a missão dele dentro desse ordenamento jurídico? Ele veio justamente, como eu já antecipei, para acabar com essa figura da guerra fiscal. Essa guerra fiscal que, inclusive, era problema entre governadores, entre prefeitos. Cada um queria atrair o dinheiro para perto de si, né? Para perto da sua região, para perto da sua cidade, justamente, inclusive, a gente vai ver já na sequência, brigando pelas sedes das empresas, né? Empresas que tinham ali um faturamento, entre aspas, artificial dentro de um determinado local, mas não que aquelas transações tivessem aquele local como destino, era o executivo oferecendo as melhores condições e os empresários também querendo abraçar essas melhores condições, mas isso gerava justamente o que se conhece por guerra fiscal, e aí veio essa nova sistemática para trazer critérios mais objetivos, onde não existisse essa guerra propriamente por alíquotas e condições especiais, incentivos,
porque realmente ficava uma coisa meio confusa, né? O Brasil tinha diversas alíquotas, diversas disciplinas, e os estados que tinham, de uma certa forma, como barganhar mais isso, ou os municípios como barganhar mais isso, acabava girando essa arrecadação de um modo um pouco mais confuso. Agora não, está pelo menos minimamente um critério mais objetivo estabelecido, a gente já vai entender melhor. Então, sai a tributação na origem, né? E entra agora a tributação no destino, né? O destino é que vai efetivamente definir quem vai arrecadar. Então, essa alteração já torna o critério mais objetivo. Quando sai a tributação da origem, né? A origem como critério, aqui no caso da sede da empresa, onde ela está situada, onde ela irá tributar, agora sendo o destino, é onde a compra vai ser direcionada, né? Então já muda. Você tem como escolher onde vai ficar, mas se você quiser crescer, você não tem como escolher vender só para uma cidade, ou só para um estado, ou só para uma localidade. Você quer vender para todo mundo. E agora essa arrecadação vai ser modificada para realmente estar mais presente ali dentro do local, né, do destino onde aquele bem será realmente consumido, né? Benefícios fiscais unilaterais ficam, portanto, inviabilizados justamente porque já vai diminuir esse cenário do que antes a gente entendia como guerra fiscal. Então ninguém mais disputa a sede da empresa e isso simplifica o próprio sistema, o próprio entendimento de como a arrecadação vai ser a partir de agora e o comitê gestor olhando ali por cima com representantes da União dos Estados e dos municípios, tudo o que está acontecendo e debatendo. Porque antes no nosso país tínhamos 27 ICMS diferentes e milhares de ISS municipais também com regras conflitantes, regras que na verdade existiam ali para gerar uma briga, né, uma competição. Agora, um imposto, uma lógica, um sistema nacional mais integrado. Então, nesse sentido, deixou mais organizada essa visão tributária do nosso país. Conclusões importantes que a nova lei ajuda no nosso estudo. Quem administra o IBS não é a União, né, de forma isolada. É agora esse comitê de gestão. A Lei Complementar 227 concretiza o que as provas vão perguntar sobre esse conceito de federalismo cooperativo fiscal / tributário, tá bom? Esse comitê gestor dá vida a esse conceito. É justamente o que a Lei Complementar torna real. A União não concentra o poder em relação ao IBS, portanto, estados e municípios participam sim dessa gestão, decisões relevantes passam por órgãos colegiados. Então cria um novo modelo, né? É como se fosse quase que um imposto híbrido, um imposto que tem ali toda uma participação nacional na construção da sua realidade. O IBS é um imposto nacional com gestão compartilhada. Olha só que interessante. Sobre o TCMD, em relação ao seu tratamento constitucional, que também contou com mudanças recentes dentro da nossa legislação, uma revisão rápida, já que ele também é mencionado na descrição da Lei Complementar 227, ele continua, sim, sendo um imposto estadual em relação aos critérios na herança, causa-mortes, regra geral, estado do domicílio do falecido, bem imóvel, estado onde o imóvel está localizado. Doação, regra geral, estado do domicílio do doador. Bem imóvel, estado da localização do bem. E aqui nós estamos reprisando mensagens, informações com base no texto constitucional, beleza? Lei Candir acabou. Lei Candir é a que trata do ICMS, muito cobrada em concursos de magistratura, especialmente em outras edições. Lembro, inclusive, de um TJ Ceará que trouxe mais de uma questão da Lei Candir. Então, a Lei Candir era uma lei que a pessoa tomava um susto, ela estava na prova. Nem sabia o que era e vinha a Lei Candir. Meu Deus, o que é? E vinha o nome assim, Lei Candir. Então, a Lei Candir, dentro da realidade agora do IBS, ela vai sendo esvaziada, né? Ela ainda existe porque o ICMS e o ISS, eles continuam nesse período de transição, mas serão substituídos pelo IBS. Então, ela não foi revogada formalmente, mas perde a sua função estrutural no sistema. Inclusive, deve sim continuar aparecendo nos editais de concursos, mas agora vocês já vão compreender que ela não é uma protagonista. A própria Lei Complementar 227 de 2026 passa a ter uma importância maior para concursos do que a própria Lei Candir. Ela continua válida enquanto houver o ICMS, que daqui a pouco vai morrer, torna-se relevante à medida que o ICMS é substituído, portanto, pelo IBS. A Lei Candir sobrevive no período de transição, mas perde razão de existir na sequência.
Trouxe essa imagem aqui para vocês, para que vocês consigam visualizar melhor, e caso tenha algum colega com deficiência visual acompanhando essa aula, a imagem apresenta um comitê gestor na parte de cima, onde existe ali uma figura representando como se fosse o presidente, um senhor e uma senhora como se fossem eventualmente governadores. Enfim, é um comitê gestor multidisciplinar, não, multirepresentativo, né? Participação de entes diversos, 2 estados apertando a sua mão, e um exemplo de uma empresa em São Paulo que vende para o estado do Maranhão. O consumo é no Maranhão, então a arrecadação será também no Maranhão, porque a gente agora muda o critério origem pelo critério destinação. Então esse desenho é um mapa mental que a gente apresenta sobre a Lei 227 de 2026, talvez em relação à sua principal informação. Apresentamos na sequência um mapa, né, destacando como era a vida antes da lei complementar 2027, dessa própria ideia da reforma tributária, onde a arrecadação era observada pelo critério da origem, né? Tudo era fragmentado, cada estado tinha uma realidade, cada município uma realidade, o benefício era unilateral, todo mundo brigava para ver quem ia ficar ali com o bolo do dinheiro. A disputa pela sede empresarial era um tema muito relevante, então onde as empresas iriam, vocês podem perceber prefeitos que visitavam outras cidades, outros estados para divulgar os benefícios fiscais da sua realidade, para atrair o investimento de empresários. Então isso vai diminuir, não que isso vai deixar de ser importante, porque quando chega uma empresa em uma determinada cidade, ela agrega para toda a economia, ela movimenta eventualmente o sistema hoteleiro, o sistema de restaurantes, ajuda o município também a arrecadar. Por quê? Porque o consumo vai ser naquele destino, mas já muda agora o critério da origem. Então, antes a gente tinha um modelo mais pautado na guerra fiscal. Agora o critério é destino, né? Tem a centralização das decisões da gestão no comitê, há uma busca, né, pela vedação dos benefícios que sejam mais específicos, justamente que dão origem à ideia da guerra fiscal. A sede principal já não é tão relevante, passa a ser realmente um critério que não é decisivo para a arrecadação, porque mudamos a origem pela destinação e gera, entre aspas, uma paz federativa, né? Quatro gatilhos clássicos da guerra fiscal foram eliminados, né? Tá todo mundo conseguindo compreender, pessoal? Professor Samuel, eu até me preocupo, eu acho importante contextualizar aqui, porque como nós estamos em um início de ano, aqui no MEG hoje, até no Até Passar, viu, pessoal? Uma coisa que tem surpreendido e deixado a gente muito feliz. Nós temos, inclusive, alunos do 8º período da faculdade, do 9º período, do 10º, investindo para estudar no melhor curso de magistratura do país. Pessoas cada vez mais precoces, mais decididas sobre o que querem da sua vida em relação à decisão do curso, né? E aí o que é que eu quero falar em relação a isso? A base, né? A base tributária. Então tem muita gente que está assim, meu Deus, eu não sei nem o que é ICMS. E agora já está falando de IBS, eu nunca ouvi falar disso na vida. Então o que é que a gente precisa contextualizar? Quando a gente está trabalhando aqui a ideia de novidade legislativa, determinados temas sim vão ser um pouco mais puxados, né, para a maioria que não tem ainda uma intimidade com o assunto, mas a gente precisa pensar que também temos aqui os alunos que já estão enfrentando ali a linha de frente de uma guerra, né? Uma guerra de segunda fase, já estão ali na conclusão do ano de 2025 dos materiais que estavam em estudo, já estão com prova marcada daqui a um mês, então aqui a gente vai sempre puxar a régua para cima, tá bom? O que a gente está falando aqui são informações que muitas vezes não dá para explicar muito bem, porque o Bom Dia MEG, nesse momento, cumpre o seu papel de atualização, mas dentro do MEG não, dentro do MEG você vai ter materiais que vão esmiuçar ao máximo, explicar tudo da reforma tributária, de cada imposto, de cada circunstância, de cada lei, aí pela leitura por lá vai estar aprofundado. Mais à frente também teremos aula tributária, inclusive com o professor Rogério Cunha no sábado, correto? No sábado temos aula com o professor Rogério Cunha de Direito Tributário, se eu não me engano o tema é até competência tributária, ou seja, a gente vai cuidar da base, mas quando estiver falando de lei nova não tem como. A gente precisa realmente destrinchar um pouco mais, estou até aqui já antecipando para quem não está ciente que amanhã é aula de empresarial
com o professor Giovanni, já nessa parte inicial de teoria da empresa. Então, voltando aqui à guerra fiscal, né, existiam 4 gatilhos clássicos, né, que detectavam o que realmente existia dentro desse cenário de guerra fiscal, mas agora eles foram eliminados, né? O benefício na origem, porque agora a tributação fica para o destino, a isenção, redução sem convênio, fica inviabilizada, agora é uma gestão nacional, a disputa pela sede da empresa, né? Agora isso fica irrelevante, porque a sede não define exatamente a arrecadação, é o destino, e a barganha política interestadual fica inviável, porque as regras agora são mais gerais, né? São mais claras, fica ali diminuída essa questão das picuinhas que eram combinadas. Não há guerra fiscal porque ninguém mais escolhe onde arrecadar, o critério da arrecadação foi bem definido, e aqui eu criei 2 tabelinhas para vocês, enquanto o professor Samuel trabalhava essa aula maravilhosa de poder constituinte, que eu estava aqui só escutando, mas agora ficou mais fácil, né? Antes, quando era só ICMS e ISS, e agora com o IBS. Como é que fica? O critério, antes, origem, agora com o IBS, destino. Arrecadação fragmentada, agora centralizada. Benefícios unilaterais, agora são pensados globalmente, né, por conta desse comitê gestor. Guerra fiscal era a regra, agora perde o objeto, agora reina a paz, teoricamente. Né? Vamos ver como é que vai ser na prática esse negócio desse comitê gestor, porque daqui a pouco vai começar outra guerra, professor Samuel. Já não será entre Estado contra Estado, nem município contra município. Provavelmente será entre Estados e municípios. 2 times agora guerreando. Mas vamos lá. Sobre Lei Candia e ICMS, lógica, né? Antes na Lei Candia Origem, com o IBS, destino, a exportação desonerada por lei, naturalmente continua aqui fora da incidência do IBS, mas deve vir uma lei ainda para tratar sobre esse assunto, tá bom? Sobre a exportação em relação a essa parte de serviços e bens. Compensação era necessária, agora é desnecessária. Conflito era permanente, agora fica mais... esse sentimento de paz, né? Está estruturalmente eliminado. Então, professor Samuel, corremos aqui de uma forma realmente rápida, né? Porque a gente está aqui no Bom Dia MEG, esse aqui é o Bom Dia MEG mais longo, tá bom? Até o momento. Em regra, não chegaremos até essa faixa de horário, mas essa lei era muito importante, uma lei de 180 artigos, mais ou menos, professor Samuel, que a gente precisou pelo menos situar o aluno do MEG. O aluno do MEG está situado, ele está sabendo do que se trata, ele agora entendeu o tamanho da bronca, entendeu exatamente para onde que essa bronca vai, exatamente onde que ela interfere mais e conseguiu pegar aqui as principais informações, as mais simples, que devem aparecer nos próximos concursos. Então, algumas questões dos próximos concursos conseguimos tratar rapidamente aqui com toda certeza. Mas como é que funciona o direito empresarial atual? E é essa base, cara, que você precisa ter para que você possa começar a entender as rodadas aqui do MEG, a legislação, doutrina, etc. Cara, repare bem. Todo e qualquer ramo do direito que se preze, ele se sustenta num determinado tripé, que você não pode confundir, senão o ramo do direito acaba desmoronando, né? Ou seja, você não pode confundir o sujeito de direito do direito empresarial, você não pode confundir o objeto de direito e a ação do direito empresarial. Sujeito de direito do direito empresarial, pessoal, é o empresário e a sociedade empresária. O empresário individual e a sociedade empresária. Empresário individual, aquele que sozinho exerce atividade empresarial. Sociedade empresária, a pessoa jurídica que exerce. Veja, sócio não é empresário. Quem é empresário é a sociedade. Por isso, galera, quem tem a obrigação de ter registro na junta é a sociedade e não o sócio. Tá? Sócio não é empresário. Empresa também não é sujeito de direito, como você está vendo aí. Tá? Já o objeto de direito é aquilo que o nosso personagem precisa para poder atuar. O objeto de direito é o estabelecimento. E a ação
é a atividade econômica organizada do empresário no seu estabelecimento. Eu tenho aqui em cima a noção de empresário em geral, que pode ser individual e sociedade. Eu tenho aqui a noção de estabelecimento. E eu tenho aqui embaixo a noção de empresa, tá? A noção de empresa. Eu não posso confundir, galera, esses três conceitos. Não posso confundir esses três conceitos. E para você nunca mais confundir, eu quero deixar para você aqui duas frases, na verdade. Uma que é para a gente pensar e analisar, fazer perguntinhas aqui para vocês me responderem no chat, e a segunda é para você anotar, para memorizar o que a gente está vendo. Repare bem, se liga, repare bem. Olha essa frase. O estudante estuda na escola. Repetindo, o estudante estuda na escola. Galera, quem é o sujeito dessa frase? O estudante estuda na escola. Quem é o sujeito da frase? O estudante estuda na escola. Quem é? Diz para mim aí. Quem é o sujeito da frase? O estudante estuda na escola. Ó, começou a responder aí, Lidiane, estudante. O estudante, ele é o sujeito de direito, tá? Ó, o pessoal do MEG aí está participando também, hein? Para vocês vai aparecer aula de português, para mim aula de caveira, tá? O estudante. Ótimo. Qual é o verbo? Qual é a aplicação? O que o estudante faz ou deveria fazer? Estudar, né? O que o estudante faz ou deveria fazer? Qual é o verbo da frase? Estudar. Terceira pergunta. Onde? Em que ambiente? Né? Onde? Em que ambiente o estudante estuda ou vai estudar? Resposta: na escola. Na escola, tá? Cara, se fosse português, já estava nota 10, hein? Ninguém errou aqui as três perguntas. Bora reverter o português de prézinho para o direito empresarial? Bora fazer essa reversão agora? Velho, perceba, assim como o estudante estuda na escola, o empresário exerce a empresa no estabelecimento. Assim como o estudante estuda na escola, o empresário exerce a empresa no estabelecimento. O empresário exerce a empresa no estabelecimento. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? O empresário. Qual é o verbo? Qual é a aplicação? Ele vai empresariar, ele vai exercer a empresa. Onde? Em que local? Em qual ambiente? No seu estabelecimento, tá? Então, fique esperto com isso daqui, tá? Fique esperto com isso daqui. Fique esperto com isso daqui. Assim como o estudante estuda na escola, o empresário exerce a empresa no estabelecimento. Para facilitar essa ideia, eu trago esse tripé de sustentação do direito empresarial, que está mais e melhor explicado no meu livro Direito Empresarial Facilitado, publicado pela editora Método. Galera, repare uma coisa. A doutrina tradicional, ela vai fazer a distinção de empresário, estabelecimento e de empresa através dos verbos. Para o empresário, a doutrina usa o verbo ser.
Porque ou você é empresário ou você não é empresário. Para o estabelecimento, se usa o verbo ter, porque ou você tem ou você não tem estabelecimento. Para a empresa, se usa o verbo exercer, porque ou você exerce ou você não exerce o estabelecimento. Trocando em miúdos, o empresário é o cara do direito empresarial, tá? Esse cara não sou eu e nem o Roberto Carlos, é o empresário, é o cara do direito empresarial, tá? O empresário, o nosso personagem, portanto, é o individual e a sociedade empresária. Já o estabelecimento é o local, é o ambiente que o cara precisa para ser o cara. É um ambiente que o cara precisa para ser o cara. Rafael, é Direito Empresarial Facilitado, publicado pela editora Método, tá? Bom, voltando para cá, né, como eu estava dizendo, o estabelecimento ele é o ambiente que o cara precisa para ser o cara, tá? Já a empresa, por sua vez, é a atividade desempenhada, né? Atividade desempenhada pelo cara naquele ambiente. Então, cara, você precisa perceber o seguinte: ao contrário do que você fala na linguagem comum, a empresa ela não é uma pessoa para contratar ou demitir empregados. Ela não é sujeito, né? Ela é ação, tá? Ao contrário do que a gente fala na linguagem comum, a empresa não é um local para onde você pode se dirigir ou de onde você pode voltar, tá? E, cara, a banca examinadora, quando ela vem pegar esses aspectos teóricos, ele vem pegar exatamente esse contexto de dificuldade de linguagem. Por quê? Você conhece, bicho, direito empresarial muito mais do que imagina conhecer. Só que você conhece da linguagem comum. E é, de certa forma, complicado você fazer essa troca de chip da linguagem comum para a linguagem jurídica do direito empresarial, porque ela é refinada. Isso não acontece nos demais ramos do direito, tá? Nos demais ramos do direito, se for para o direito civil, casamento aqui está no Código Civil, na vida real muda muito pouca coisa, isso aqui muda alguma coisa. Homicídio está lá no Código Penal, na vida real muda muito pouca coisa, isso aqui muda alguma coisa. Aqui no direito empresarial, não. Aqui no direito empresarial, galera, eu tenho certeza que todos vocês entraram na faculdade achando que sócio era empresário e que empresa é uma pessoa jurídica. A gente está uma vez mais aqui, né, vendo que você não pode confundir, porque são conceitos que formam o tripé do direito empresarial, o tripé de funcionamento do direito empresarial, que vai fazer sentido para você. Chega de preguiça, porque nós vamos estudar. O dia começou e você tem que se atualizar. Um edital completo com os melhores ao seu lado. Toda manhã nós preparamos o seu jornal do aprovado. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG. Bom dia, MEG.